Boa tarde para todos. Estamos aqui uma vez mais com o objetivo de apresentarmos o Livro dos Espíritos, iluminando os nossos passos, a nossa vida, porque este livro traz de tudo aquilo que é necessário para evoluirmos no sentido de atingirmos pelas vibrações, pelo estímulo, atingirmos patamares maiores em termos de conhecimento. É isso, meus amigos. Vamos em frente. Nós estamos estudando o livro terceiro, que contém as leis morais e, entre elas, a lei de adoração. E hoje o tema é sacrifícios. Vamos em frente. Na pergunta 669, quis saber Kardec se a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Isso não tem dúvida nenhuma. Como foi, e agora pergunta Kardec, o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Veja que esta pergunta precisa de uma resposta firme, que esclareça de fato. E os espíritos esclarecem. Primeiro, que não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. É claro que não. Os povos primitivos, que somos nós, eu até coloquei aqui uma imagem, somos nós, pessoal, nós viemos de lá. Não pense que a gente já encarna bonitinho. Quando os homens primitivos que eles começam, está assim, é no tempo das cavernas, da idade da pedra, é de lá que a gente vem se aperfeiçoando até chegarmos ao ponto em que estamos. E em mundos mais perfeitos ainda, a higienia do corpo humano é muito superior, os corpos são mais belos. Então, vamos seguir em frente. Entre os povos primitivos, que são esses que aqui se encontram, e mais à frente mesmo, a matéria, quer dizer, o corpo físico, sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais, porque o pensamento ainda é muito grosseiro, muito rude, é incipiente. Portanto, os instintos são animalescos. E por isso, por esse fato de serem assim, eles são cruéis, porque ignoram. À medida que vão evoluindo através das encarnações sucessivas, eles vão adquirindo tudo aquilo que nós já adquirimos, pois o senso moral deles não se encontra desenvolvido. É o que é perfeitamente natural. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada, ou seja, que vive, teria muito mais valor aos olhos de Deus, e aqui está se referindo aos sacrifícios. Portanto, uma criatura viva, para o sacrifício, teria muito mais valor do que um corpo material inerte. Porque no começo era assim, eles ofereciam pedras, ofereciam coisas materiais, depois evoluíram para pequenas aves, etc., depois animais maiores, e no tempo de Jesus até animais de grande porte. E nós colocamos aqui também essa outra figura, onde os sacrifícios eram de pessoas vivas, colocadas dentro dessa armadura de madeira e colocavam fogo. Era uma tremenda ignorância, uma estupidez, mas era próprio daquela época. Então, eles entendiam que teria muito maior valor a Deus um sacrifício humano do que um corpo material sem vida. Foi isso que os levou a imolar primeiramente os animais e mais tarde criaturas humanas,
pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava na relação com a importância da vítima. Quanto maior essa vítima e de preferência humana com vida, mais eles agradariam a Deus. Na vida material, como geralmente a levais, ou seja, como levamos a vida, se nós oferecermos um presente a alguém, um sacrifício, digamos assim, nós vamos escolher sempre o que tem um valor maior. Quanto mais amizade nós temos com as pessoas e a consideração, nós queremos testemunhar o nosso amor, a nossa gratidão a uma pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Portanto, é tudo relativo em nosso mundo. Assim que esses homens, esses seres brutos, e não pensem que não existe não, pessoal. Nós não sabemos o que circula nesses mundos que rolam pelo espaço infinito, mundos incontáveis, de trilhões e trilhões de mundos rolando pelo universo. E lá existem mundos materiais como esse que nós estamos mostrando aí, esses seres brutais que estão se desenvolvendo e que, graças ao livre-arbítrio que Deus concede, eles vão evoluindo para o bem ou para o mal. Isso depende de cada um. Vamos em frente. Na pergunta 670, poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenção piedosa ter algumas vezes agradado a Deus? Veja que é uma pergunta também que merece uma resposta firme. Não, é claro que não. Onde já se viu um sacrifício humano para Deus? De jeito nenhum, nem um animal, nem uma pedra, nada disso. É o pensamento, é tudo para com Deus. Portanto, jamais. Mas Deus julga a intenção. Se eles, claro, fazem isso, né, com boa vontade, mas na ignorância deles, eles acham que uma prenda material seria agradável a Deus. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que praticavam um ato louvável. Aqui, nesse caso, colocamos essa figura onde um pobre animal está sendo sacrificado para agradar a Deus. Veja, ainda assim é muita ignorância, não se faz isso. O maior agrado que podemos fazer a Deus é adorá-lo através da prece, através das vibrações que enviamos a esse Pai, que nos ama e que nos protege. Então, eles achavam que era um ato muito bom, louvável, imolar um dos seus semelhantes. Aqui, no caso, quem é o semelhante? O próprio ser humano. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Ou seja, o pensamento é bem dirigido, mas o fato não. Onde já se viu oferecer a Deus sacrifícios humanos? De jeito nenhum. Então, os homens, ao progredirem, como nós, graças a Deus, todos vocês que nos assistem, nós progredimos, nós saímos do tempo das cavernas e agora estamos aqui. E futuramente estaremos ainda em mundos maiores e melhores. Então, eles deviam reconhecer o erro, reprovar esses sacrifícios que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos, porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material. Portanto, esse véu material, que seria o livre-arbítrio, eles ainda não tinham aquela concepção do Deus amor que Jesus veio trazer para nós. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade, que, graças a Deus, nós todos temos atualmente. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Então,
por que não pensar esses homens, mesmo do passado, homens instruídos, como não? E que faziam esses sacrifícios e sabiam que estavam errados, mas faziam para satisfazer as paixões, para agradar aqueles a quem eles se exibiam, para mostrar assim que tinham poderes sobre-humanos. Mas tudo isso já passou, nós vivemos agora novos tempos, onde o Espiritismo trouxe muita luz para nós. E na pergunta 671, quis saber Allan Kardec que devemos pensar das chamadas guerras santas. Nossa, quanta gente morreu em nome de Deus e em nome de Jesus. O sentimento que leva os povos fanáticos, só pode ser por fanatismo, a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocaram os sacrifícios humanos? Quer dizer, uma analogia, não é? Entre sacrificar um ser humano e aí exterminar milhares e milhares de pessoas em nome de Deus e de Jesus, porque as cruzadas, eles não gostavam dos muçulmanos, não é, que tem um outro Deus, não é, o Alá, Maomé, e aqui nós temos Jesus e o nosso Deus, não é? Então eles faziam essa diferença. E como tinham ocupado a chamada Terra Santa, então organizou-se, os papas daquela época organizavam as cruzadas. Convocavam os reis para trazer muito dinheiro, para comprar um exército mercenário, né? E daí irem à luta. Então os espíritos respondem assim: esses povos são impulsionados por maus espíritos, é claro, mal aconselhados, porque nós recebemos, pessoal, no dia a dia, no momento a momento, espíritos que querem nos prejudicar, assim como aqueles que nos querem abençoar e que progridamos. Então, o que a gente tem é que usar o bom senso, a razão, para analisar os pensamentos que nos são sugeridos. Isso é muito importante. Então, fazendo a guerra aos seus semelhantes, eles vão contra Deus, porque Deus não quer guerras. Que manda o homem amar o próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus nos deixou, a sua herança abençoada. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Esta que é a grande realidade e a grande verdade. Como promover uma guerra de extermínio, porque a religião de um é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Por que guerrear contra eles? Qual o motivo? O motivo que não praticam a mesma religião? Isso é uma suma ignorância, é um fanatismo. Os povos são excusáveis, ou seja, desculpáveis, por não crerem numa palavra daquele que estava animado do Espírito de Deus. Quem é que estava animado do Espírito de Deus? Jesus, nosso Mestre querido, e que for enviada por ele, Deus, sobretudo, quando não ouviram e não testemunharam os seus atos. Nós sabemos que no mundo ocidental, Jesus esteve conosco, mas no mundo material, no mundo oriental ou setentrional, lá do outro lado, eles não tiveram conhecimento de Jesus. Mas agora, graças à TV, às comunicações super rápidas, eles devem ter tido conhecimento. Então, eles não testemunharam os atos amorosos de Jesus. E como quereis que eles creiam nessa mesma palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Como é que podiam acreditar em Deus e em Jesus de espada em punho? Era fanatismo só. Eles achavam que matando, eles estavam colaborando, cooperando para a mensagem de Deus e de Jesus.
Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura. O que Jesus trouxe para nós, ele jamais obrigou alguém a segui-lo. Ele trouxe a paz e a tranquilidade. Ele disse: quem quiser me seguir, apanhe sua cruz e me siga. Essa é a grande realidade. E não pela força e muito menos pelo sangue. A maioria de nós, dizem os espíritos, não acreditamos nas nossas comunicações com certos mortais, ou seja, através da mediunidade. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? É por isso que nós, espíritos, nós temos grande responsabilidade. André Luiz já afirma que nós somos responsáveis pelas ideias mentais que plasmaram na mente daqueles que nos ouvem. Portanto, se nós explicarmos alguma coisa errônea, que fira contra o livre-arbítrio daqueles que nos assistem, nós estamos errados. Por isso, nós só propugnamos pelo bem. Seguimos Jesus e a orientação dos espíritos superiores que, junto com o Kardec, colaboraram nessa obra formidável. Vamos em frente? Para finalizar, como sempre, a nossa mensagem, o nosso momento de amor e de prece. Chico Xavier, nosso querido e inesquecível irmão que iluminou o Brasil e o mundo todo com seu amor e a sua sabedoria. Diz Chico Xavier: o que eu tenho não me pertence, embora faça parte de mim. É verdade, nós não temos nada, nós somos simples dispenseiros fiéis de Deus. Tudo que nós temos fica aqui e nós vamos embora. Nós só levamos bens culturais, o amor, o carinho, as virtudes, enfim. Tudo o que sou me foi um dia emprestado pelo Criador para que eu possa dividir com aqueles que entram na minha vida. Olha que mensagem. Daqui dá para refletir muito, porque esta mensagem é o amor. Ela no seu cerne, ela tem muita, mas muita coisa para nos dizer. Vamos pensar nisso. Muito obrigado por tudo, meus queridos que nos assistem, e eu peço, compartilhem este vídeo para que mais e mais pessoas assistam esse vídeo. Deixem lá o seu gostei, não por mim, mas para que este vídeo tenha impulso, para que ele chegue a mais pessoas, porque mais pessoas poderão receber esta semente de amor. Muito obrigado por tudo e quarta-feira próxima, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, porque nós amamos todos vocês, porque somos irmãos. Até mais então, se Deus quiser.